Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Michele, estamos aqui com mais uma aula de português do terceiro ano, a nossa aula número 13 já, viu? E hoje nós vamos estar trabalhando no caderno 2, a unidade 8, sobre crianças escritoras, ok? Vamos para a nossa rotina? Oi, professora! Oi, professora! Vocês estão ouvindo? Oi, tia Michele! Olá, Pedrinho! Tudo bem? Que bom! Oi, professora! Estou tão feliz de estar aqui! Você está assistindo todas as aulas do terceiro ano? Todas as aulas! Isso. Tenho feito todas as atividades e enviado para a minha professora! Ai, que legal! É muito importante. Manda fotinho, faz. Se tiver alguma dúvida, ela irá te ajudar, tá bom? Sim, tia Michele! E aí, quando eu não consigo fazer durante as aulas, eu vou lá no YouTube, na página do Ceforp, pego a aula novamente e vejo tudo de novo. A sua aula, a da tia Roberta, da tia Ju, tenho conseguido fazer todas. Muito bem. E você está se cuidando direitinho? Sim, me cuido, lavo as minhas mãos toda hora, uso álcool em gel, máscara, apesar, né, professora, que a gente não pode sair de casa, Isso sabia? mesmo, criança não pode sair, hein? Tem que fazer a Não. quarentena direitinho. Isso, e eu falei pra minha mãe que eu quero fazer direitinho ficando em casa pra voltar pra escola logo. Muito bem, Pedrinho, você está de parabéns, dando um show de exemplo, viu? Gostei! Muito obrigada, professor. Agora, dá licença que eu vou lá pegar a minha apostila e acompanhar a sua aula. Tchau, professora! Tchau, Pedrinho, eu vou começar a minha aula também. Ok, crianças, e vocês? Estão fazendo tudo direitinho, fazendo as atividades? Até eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a vocês. Eu estou tendo a devolutiva que vocês estão participando, fazendo as atividades, mandando a fotinha para a sua professora. Continuem assim, ok? Se cuidando também, lavando as mãozinhas, usando o álcool gel, utilizando a máscara. E é importante não sair de casa, ok? Vamos para a nossa rotina de hoje, então. Unidade 8, Crianças Escritoras, da página 22. O ler, das páginas 22 e 23. Entender o texto e trocar ideias, da página 24. Uma atividade da página 25. Estudar a língua 1, páginas 25 e 26. Estudar a língua 2 e a atividade das páginas 26 a 30. E as tarefinhas, páginas 28 e 31. Vamos começar a nossa aula? Página 22. Crianças escritoras. Você gosta de criar histórias? Vocês gostam? Ah, eu gosto. Sabia que não são apenas os adultos que podem escrever e publicar livros? Isso, crianças também podem escrever. O texto que você vai conhecer traz informações sobre crianças que se tornaram escritoras e que já têm seus livros expostos em livrarias. Vamos lá? Vamos ver o que aconteceu para que elas conseguissem realizar isto? Página 22. Ler. Veja a seguir a reportagem da página 4 da folhinha, que é no suplemento infantil, que você já conheceu no módulo anterior. No módulo anterior nós falamos bastante sobre suplemento infantil. O texto, uma ideia na cabeça, um livro na mão, é uma reportagem. Nós vamos ver o que é uma reportagem. O jornalista que escreve uma reportagem, ele relata, crianças, fatos reais, tá? Reportagem, fatos reais e não fatos inventados, tá? Vamos para a página 23. Pegue aí o seu material, o estojo, a apostila. Eu vou ler aqui, vocês podem me acompanhar na página 23. Uma ideia na cabeça, um livro na mão. Vocês podem observar que tem um garoto com um livro na mão, né? Parece estar numa biblioteca, né? Uma sala que tem bastantes livros. E vamos ler aqui, ó. Crianças viram escritoras
e dão até autógrafos. Conheça diferentes formas de publicar sua história. Nesta foto aparece um menino chamado João Vitor, tem aqui a legenda da foto no cantinho, de 11 anos. Ele quis a opinião dos amigos antes de terminar de escrever seu livro. Olha que bonitinho, o João escreveu um livro. Vamos ler essa reportagem? Andréia Lemos, de São Paulo. Sábado, 13 de abril de 2013, Folha de São Paulo. Um garoto que acorda no meio da noite e percebe que o seu quarto está cheio d'água. Peixes, polvos e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Francisco Yunis, 7 anos, sonhou com isso quando tinha 5 anos. Então, olha que legal. Assim que acordou, contou tudo para a mãe, que digitou o que ouviu. 3 meses depois, a história ganhou nome, O Quartário, e virou livro. No final do ano passado, o novo escritor teve até tarde de lançamento, olha só, em que escreveu nos livros que autografou a mensagem. Espero que goste. Publicar um livro é o desejo de muita gente, né? Pequena e grande. Para uns é mais fácil. O pai de Francisco, ele é dono da Companhia Editora Nacional, que publicou O Quartário. Para outros, porém, é preciso entrar na fila das editoras na tentativa de ter a história aceita, tá? Fabiana Medina, editora assistente da Publifolha, conta que essas empresas costumam receber vários textos novos todos os dias, mas muitos são reprovados porque são mal escritos, não combinam com o tipo de livro que a editora faz. Olivia Muniz, 12 anos, foi uma das que conseguiu ter a sua história escolhida. Aos 6 anos, a menina encucou com a ideia de desenhar coisas vistas de cima. O pai adorou os desenhos e 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo ilustrador, Fábio Yabu, que fez mais ilustrações como as da garota. Com o trabalho pronto, Fábio bateu na porta da Publifolha, que gostou e resolveu publicar. Assim nasceu As Coisas Vistas de Cima, que leva na capa o nome de Olivia e de Fábio. Outra opção, né, se você não tem oportunidade, é pagar para ter os seus livros, para ter seu livro nas mãos, tá? Foi assim que Ana Luísa Borba Silva, 12 anos, conseguiu estrear no mundo das letras, Clube Pink, que conta a história de um colégio só de meninas. Já está no 2º volume. Os 2 livros foram publicados pela Escortece Editora, que cobra a partir de R$1.000 para uma tiragem mínima de 50 exemplares. Escolhi o ilustrador e aprovei os desenhos. Adorei, diz Ana Luísa. Mas a melhor parte foi assinar Ana Lu, seu apelido, no autógrafo. Ela fez lançamentos em uma livraria pequena e na Saraiva, que tem seus livros na prateleira. A internet é também um bom caminho para virar escritor. Veja o quadro ao lado, né, que mostra isso, o Francisco autografando o seu livro. Então, aqui nós lemos, né, a primeira parte dessa reportagem, na página 23. Aí vem a segunda parte, né, e aqui tem o significado de algumas palavrinhas que apareceram. Olha, autografar é escrever a própria assinatura. Publicar um livro é imprimir um livro para que ele seja conhecido. Publifolha é a editora do Grupo Folha de São Paulo. Estrear no mundo das letras significa publicar um livro pela primeira vez. Tiragem de um livro é o número de exemplares impressos de um livro, tá? E fazer lançamento de um livro
é você apresentar o livro para o público. E Saraiva é o nome de uma livraria, ok? Depois você pode ler com calma esse texto na sua casa, tá? Rever a videoaula, que aqui tem informações importantes. Reportagem. Você sabe o que é uma reportagem? E notícia. Você sabe o que é uma notícia? Nós vamos falar um pouquinho, ó. Reportagem é um conteúdo jornalístico, tá? Escrito ou falado. Para que serve, professor, uma reportagem, né? Por que fazem reportagens? Ela serve para informar os leitores, tá? Ela traz informações para os leitores, para os espectadores, para os ouvintes sobre algo que aconteceu, tá? Algo que realmente aconteceu ou que está acontecendo, né? Ela baseia-se em fatos verídicos, tá, crianças? É importante, uma reportagem não é algo fictício, algo que se cria, né, da sua cabeça. Não, tem que ser fatos verídicos, apresenta personagens, é mais que uma notícia, tá? Depois eu vou falar sobre um pouquinho sobre notícia. Apresenta as informações de uma forma mais profunda. Na reportagem vão aparecer detalhes do que aconteceu, né? Como, o que aconteceu, né? Para ser colocado nessa reportagem. Quando aconteceu, como, quem são os envolvidos nesta reportagem, a origem dos acontecimentos, tá? Aprofunda-se mais sobre os temas sociais, tá? E de interesse da sociedade, de nós todos. E ela também apresenta as opiniões do autor, tá? Então, isto é uma reportagem. Já a notícia, tá? É algo mais breve, é algo mais resumido, tá? Ela só conta o que aconteceu, mas não de uma forma tão profunda, tão detalhada como a reportagem, tá? A notícia, ela simplesmente cita, né, um fato, um acontecimento, mas não é tão profundo no texto, no que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, pode ter a opinião, já a notícia não, tá? Nós não temos a nossa opinião expressada nela. Já a reportagem pode trazer, sim, as opiniões do autor, ou seja, de quem escreveu aquela reportagem, ok? Tem até um gatinho lendo aí o jornal, que legal. Página 24. Trocar ideias, né? Você gosta de inventar histórias e de escrever histórias, né? Vamos fazer agora o entender o texto, desse texto que nós lemos? Quem se lembra qual o nome do garoto que aparece na foto? Em que lugar da página você encontrou essa informação? Lembra que eu falei sobre a legenda? Né? Lá tinha informação do nome do garoto até a idade dele. João Vitor, na legenda da foto, ao lado inferior direito, tem essas informações. Lembrando que você não precisa copiar, você pode colocar a resposta com as suas palavras, responder com calma depois, ok? Qual é o assunto do primeiro parágrafo desse texto? Qual que era o assunto que se tratou, que se iniciou? Você se lembra? O sonho, né? O sonho de Francesco Yunis, né? Número 3. No terceiro parágrafo, lemos: o pai adorou os desenhos. E 5 anos depois, em 2012, ele mostrou os rabiscos da filha a um amigo, ilustrador. De quem é o pai citado nesse texto? O pai que gostou dos desenhos da filha. Vocês se lembram o nome da menina? É o pai de Olivia Muniz, tá? Vamos para a próxima página. 4. Pinte a frase em que a palavra destacada significa o mesmo que opção. O que significa essa palavra que opção, né? Ó, hoje eu tive a opção de colocar uma calça vermelha e uma calça branca. O que significa essa opção?
no 8º parágrafo. Vamos ver o significado dessa palavrinha? A. Os alunos têm orientação do professor para resolver os exercícios de aula. Opção significa orientação? B. Meus pais resolveram me levar a um parque de diversões. E eu achei que foi uma boa escolha. Será que opção pode ter também o significado de escolha? C. Certas crianças têm dificuldade para ficarem quietas e caladas. Qual que tem o mesmo significado de opção? Ah, você já sabe, né? A B é que fala sobre escolha, tá? Exercício 5. Observe a palavra assim, no 9º parágrafo. Foi assim que Ana Luísa Borba Silva, 12 anos, conseguiu estrear no mundo das letras. A palavra destacada significa desse modo, tá? Assim significa desse modo, desse jeito. Neste trecho, qual foi o modo que Ana Luísa escolheu para estrear no mundo das letras, para lançar seu livro? Qual foi? Ela escreveu um livro, escolheu um ilustrador para seu livro, ou ela pagou para publicar o seu livro? O que vocês acham? Aqui é da letrinha B, tá? Que estava grifado, mas nós já fizemos. Isso, ela foi aquela criança que pagou para publicar o seu livro, né? Ela tinha condições de pagar, tá? Vamos para o próximo. Página 25, atividade 1. Assinale o trecho que apresenta o fato principal da reportagem que lemos. Qual que traz o fato principal? Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Ou publicar um livro é o desejo de muita gente, pequena e grande. Qual que é o fato principal? Isto! Publicar um livro, né? Que é o assunto se desenvolve a partir deste tema, tá? Número 2. Ligue o nome das pessoas citadas na reportagem ao que elas fizeram, tá? Eu vou ler aqui, ó. Francesco Yunes, Fabiana Medina, Olivia Muniz, o Fábio Yabu e a Ana Luísa Borba Silva. Depois, se você quiser ler o texto novamente e ir achando essas informações, tá? Vamos ver, ó. O Francesco Yunes, ele escreveu o livro O Quartário, né? O seu quarto estava cheio d'água, né? A Fabiana Medina, olha lá, contou que os textos mal escritos são recusados pelas editoras, tá? Vai ligando aí junto comigo. C. Olivia Muniz. Ela fez desenhos para o livro As Coisas Vistas de Cima, né? E o Fábio? Ele ajudou a ilustrar o livro As Coisas Vistas de Cima. E a Ana Luísa, lembra da Ana Luísa? Escreveu o livro da coleção Clube Pink. Vamos para o próximo? Página 25. Estudar a língua 1. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Nós já vimos falando isso naquelas aulas que nós trabalhamos reescrita, produção, revisão, mas nós vamos voltar novamente nesse assunto porque é importante, tá? Aqui a apostila na página 25 nos apresentou aí, se você acompanhar no seu material, os sinais de pontuação. Olha, começa com o ponto final, depois veio o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, os 2 pontos, travessão, a vírgula e a reticências. Vamos relembrar um pouquinho cada um deles? Eu trouxe aqui para vocês um cartaz
que está falando um pouquinho sobre o uso de cada um destes sinaizinhos de pontuação, né? O ponto final, ele é usado que no final da frase eu indico o fim de uma frase, o ponto final. Depois, olha aqui, o ponto de interrogação, eu sou o ponto de interrogação, indico uma pergunta. Nós utilizamos quando fazemos uma pergunta. Já o ponto de exclamação, olha só, sou o ponto de exclamação, usado nas frases exclamativas, né? Quando eu estou admirando algo, quando eu estou assustado, quando estou muito alegre, tá? O ponto de exclamação aqui é o amarelinho. Depois temos a vírgula, tá? Indico uma pequena pausa na frase, também é usada, né, para separar itens, para separar temas, ó, datas, endereços, é usada também nas sequências, ok? Depois nós temos o ponto e a vírgula, tá, ó. Eu sou o ponto e vírgula, escrito para indicar uma pausa maior do que a vírgula e quando vai haver também citações. Temos os dois pontos aqui, ó, indico uma enumeração, tá? E também quando alguém vai dizer algo. Lembra que nós falamos bastante sobre os dois pontos no diálogo? Antes da fala de alguém, nós colocamos os dois pontos, tá? Tem aqui esses 3 pontinhos, né, que as crianças costumam falar, é os 3 pinguinhos, professor, os 3 pontinhos. Eles têm nome, sabia? Eles se chamam reticências. Reticências. E olha só, indico dúvidas, interrupção na frase. Nós utilizamos as reticências quando o autor não vai completar, né, o que ele está querendo dizer, mas subentende o que viria escrito. Por exemplo, Dona Joana foi ao supermercado, comprou laranja, banana, maçã, manga e muitas outras frutas. O que eu coloco, por que eu posso colocar a reticências, tá? Manga, 3 pontinhos. Ela não citou todas as frutas que ela comprou, mas quando coloca a reticências, nos dá a entender que ela comprou mais coisas, mais frutas, tá bom? E não citou no texto, tá? Entenderam? Tem também aqui, olha, as aspas que nós vamos utilizar nessas próximas aulas. Indicamos a cópia de um texto ou de um trecho quando alguém quer fazer uma citação, ou quando pensa algo, ou quando nós queremos colocar em evidência, tá? Nós utilizamos as aspas. Tem o travessão, que nós falamos também na aula sobre o diálogo, né? Eu sou o travessão, sou usado para indicar a fala de alguém em um diálogo. Vai ter um diálogo, uma fala? Coloca antes do parágrafo o travessão, tá? E tem aqui também o parênteses que vocês vão estudar depois, posteriormente, posso citar para vocês. Somos usados na separação de palavras ou grupos de palavras numa frase, para chamar a atenção do leitor, tá? Ou para dar uma explicação, se usa os parênteses. Também somos usados na matemática, tá? Então, aqui são os sinaizinhos de pontuação que nós vamos estar trabalhando, ok? Então, nós já vimos, já explicamos cada um deles. Agora, vamos para o exercício 1. Leia o trecho da reportagem da folhinha. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Peixes, polvos e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Pinte os pontos finais. Onde tem ponto final? Pega aí um lápis de cor. Vamos achar os pontos finais? Aí, né, indica o fim da frase, tá? Para que serve o ponto final? Você se lembra? Para que serve? Sim, para marcar o fim das frases. Tudo bem? Vamos para o próximo?
Estudar a língua, página 26. Como você viu ao ler a reportagem, a fala de Ana Luísa foi marcada por aspas, tá? A fala dela. Também é correto indicar a fala de alguém usando os 2 pontos e o travessão. Use-os para pontuar a fala de Ana Luísa. Vamos pontuar a fala da Ana Luísa, ó. Vai ter uma fala, antes da fala eu coloco os 2 pontos, muito bem. Na frente da fala, travessão, muito bem. O exercício 3. Acrescente as palavras lulas e tubarões ao trecho abaixo. Pontue corretamente. Qual vai ser a pontuação que nós vamos colocar aí, hein? Vocês se lembram que nós explicamos? Olha lá. Polvos vão ter várias citações, né? De vários bichinhos do mar. Então, eu posso colocar tudo junto? Peixe, polvos, lulas, tubarões? Não, professora, vamos colocar uma vírgula aí para separar. Isto mesmo, é a vírgula, tá? Olha como fica bonito quando a gente coloca pontuação, ó, na hora da leitura. Peixes, polvos, lulas, tubarões e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Viu como é importante colocar os sinais de pontuação corretamente? Né? Pode mudar todo o sentido de uma frase, uma vírgula colocada em um lugar errado. 4. Leia em voz alta as frases a seguir. Vamos ler junto aí. Pega a sua apostila, página 26. 4. A internet é um bom caminho para virar escritor. A internet é um bom caminho para virar escritor? Olha, professora, mudou aí. A senhora parece que está fazendo uma pergunta. Isso, eu mudei a entonação da minha voz porque tem um sinal diferente. Muito bem, é o ponto de interrogação. C. A internet é um bom caminho para virar escritor. Ah, professora, a senhora está admirada, né? Como se fosse uma exclamação. Muito bem. Vocês viram a diferença na leitura? E outra. A internet é um bom caminho para virar escritor. Tá vendo as reticências? Eu poderia citar mais coisas, né? Dá subentendido o que eu queria dizer. Então, por isso que eu coloco os 3 pontinhos. Vocês viram como é importante pontuar corretamente um texto, crianças? A mesma frase pode ter vários sentidos. Página 26. Estudar a língua 2. Veja os trechos da reportagem da Folhinha. Página 26. No final do ano passado, o novo escritor teve até tarde de lançamento, em que escreveu nos livros que autografou a mensagem: espero que goste. Escolhi o livro ilustrador e aprovei os desenhos. Adorei, diz Ana Luísa. Vocês observaram aí na apostila de vocês que tem alguns sinaizinhos aí em azul, tá? Esses sinaizinhos se chamam aspas, tá, crianças? Porque eles estão, ó, em destaque, colocaram os termos em destaque, tá? Aqui está pedindo para juntar com um coleguinha, nós não podemos juntar com um coleguinha, né? Então, vamos fazer, eu faço com vocês aqui na videoaula. Observe o uso das aspas nos trechos anteriores e reflita sobre isso, tá? Converse com um colega, vamos aqui, ó, conversar comigo, né? Para tentar responder oralmente aos itens seguintes. Vamos lá, vamos fazendo juntos. A. Será que as aspas são usadas pelo mesmo motivo nos 2 textos? Vocês acham que elas foram usadas aqui com a mesma intenção? Hã? Ó, no primeiro, as aspas indicam cópia das palavras de um texto, tá? Está, ó, igualzinho se encontrou no texto. Espero que goste.
né, e escolhi o ilustrador e aprovei os desenhos, que é a fala da Ana Luísa. B, os dois exemplos estão transcritos do mesmo jeito que estavam no texto? Está igualzinho que estava no texto? No segundo, as aspas indicam a fala de alguém, tá? Ó, a Ana Luísa, até tá aqui a palavrinha, ó, diz Ana Luísa, que indica a fala dela, tá? Mas usaram a aspas porque queriam chamar a atenção, colocar em destaque, tá? É muito importante entender isso. As aspas nós utilizamos para colocar em destaque, para chamar a atenção do leitor, ou algo que é importante, tá? Estarmos atentos. Página 27, retiramos os dois pontos e as aspas do poema de Tatiana Belink. Leia-o e descubra onde faltam estes sinais e coloque-os no lugar. Vamos fazendo juntos? Pega aí o seu lápis, eu vou ler o poeminha, ó. Ao ver uma velha coroca fritando um filé de minhoca, o Zé Minhocão falou pro irmão: não achas melhor ir pra toca? As minhoquinhas ficaram com medo, né? Olha só, de serem fritas também. É um poeminha da Tatiana Belink. Vamos colocar os sinais? Olha aqui os dois pontos, porque vai indicar a fala, né? E ali as aspas, né? Porque ele colocou em destaque essa fala. Não achas melhor ir para a toca? Agora, na página 27. Vamos lá? Vira aí no seu material. 3. Observe o uso das aspas nessa frase, ó. 3 meses depois, a história ganhou nome, O Quartário, colocou em aspas, e virou livro. Vamos conversar aqui e responder por que as aspas são usadas em O Quartário. Não colocou na frase inteira, colocou só neste tema. Isso, eu ouvi alguém aí falar, muito bem, para marcar o título de um livro, né? Ele quis colocar em destaque, algo importante, o nome do livro, tá? Entenderam? Depois, B, encontre na reportagem outros 2 exemplos desse uso das aspas. Escreva-os a seguir. Depois você pode ler com calma a reportagem e encontrar aí o uso das aspas. Olha lá. As coisas vistas de cima, tá? Estava com aspas. E o Clube Pink também colocaram aspas, ok? Página 29, escreva como que cada criança conseguiu publicar o seu livro. Você pode fazer com calma, ler a reportagem novamente e vai escrevendo com calma. Nós vamos colocar aqui sugestões, tá? Não precisa copiar igualzinho, né? A nossa intenção não é que você faça cópia, mas que você aprenda, que você entenda o que você está trabalhando, ok? O Francesco Yunes, vocês lembram como é que foi? Ele, né? O pai era dono de uma editora, a Companhia Editora Nacional. Por isso ele conseguiu, né, publicar o seu livro mais fácil. Já a Olivia Muniz, vocês se lembram como que ela fez para publicar o livro? Ela teve a história aceita pela Publifolha. Eles acharam interessante. E a Ana Luísa Borba, você se lembra? A Ana Luísa pagou a publicação do seu livro, tá? Podemos ir para o próximo? Página 29. 3. Reescreva as piadinhas usando a pontuação de diálogos. Lembra lá os sinaizinhos de pontuação que nós trabalhamos. A. Que horas são quando um elefante pisa no seu relógio? Hora de comprar um relógio novo, né? Uma piadinha. Vamos colocar o sinalzinho de pontuação. Que horas são quando um elefante pisa no seu relógio? Ó, ponto de interrogação, travessão, né? Tem uma fala. Hora de comprar um relógio novo. Ponto final. B.
Um ouriço caminha pelo deserto, encontra um cacto e grita: mamãe! Vamos colocar o sinalzinho de pontuação correto? Olha lá. Um ouriço caminha pelo deserto, tem a vírgula, encontra um cacto e grita. Ó, vai ter uma fala aqui, ó, 2 pontos. Travessão, vai ter uma fala. Mamãe! C. Mamãe, mamãe, laranja é com J? Não, é com laranja. Vamos escrever colocando sinaizinhos de pontuação? Travessão, né? Porque a criança está falando. Mamãe, mamãe, laranja é com J? Pontos de interrogação. Travessão, porque fala. Não, é com laranja. Ponto final. Tem aqui, né? Um travessão. 2 pontos e ponto final. Depois você pode fazer com calma, tá? Página 30. As aspas foram eliminadas em 2 falas do texto a seguir. Use esse sinal para marcá-las. Eu vou colocar aqui, depois nós vamos ler o texto. Ó. A felicidade se encontra com a dificuldade e falou, então vai ter uma fala, colocamos 2 pontos. Ele quis colocar em destaque, então nós utilizamos as aspas aqui, ó. Você atrapalha a minha existência. A dificuldade, muito difícil que era, em vez de responder, criou um caso. Colocou 10 pedras enormes no caminho da felicidade. A felicidade que já estava com as asas meio tortas de tanto levar pedrada, pulou 1, 2, 3, 4, 5. E quando chegou na 6ª, ufa, descansou e reclamou um pouco. Você não me deixa passar? Saia do meu caminho. Tem os 2 pontos aqui, ó, né? Vai ter uma fala. Aqui eles colocaram também as aspas para colocar em evidência essa fala, tá? Você não me deixa passar, saia do meu caminho. O que nós aprendemos na aula de hoje, professora? Vamos ver? Na aula de hoje, nós aprendemos que criança também pode criar histórias, produzir textos, escrever livros, usar a criatividade, usar a imaginação. Vocês têm capacidade para escrever e escrever bem. Acredito em vocês. Depois, aprendemos a localizar informações no texto. Aprendemos sobre os sinais de pontuação, uso das aspas, né? A importância de utilizar as aspas corretamente, foi um sinalzinho novo que nós vimos, né? A nossa tarefinha, fazer as páginas 28, produção de texto, e o exercício 1 e página 31, o exercício 6, tá? Na página 28 aqui, ó, você vai escrever um sonho, tá? Você vai contar sobre um sonho, algo que você sonhou, que aconteceu com você. Usa a criatividade, tenho certeza que vocês já sonharam um monte de coisa interessante, tá? Escreve bonitinho, coloque os sinais de pontuação corretamente, tá? Parágrafo, letra maiúscula, ponto final. Faça uma letra bonitinha para a sua professora entender o que você está escrevendo, tá? Bons estudos e até a próxima aula. Se cuidem, hein?